Posso colocar o meu número do WhatsApp? Eu tenho que comprar um novo chip para colocar a IA dentro dele? O que é que eu tenho que fazer? Muitas pessoas vêm perguntar comigo, tanto no privado quanto ali no grupo, que é a questão dos números, tanto com APIs oficiais, não oficiais, etc. O pessoal tem bastante essa dúvida do que fazer, do que recomendar para o cliente. Minha dúvida é com relação ao número do cliente para campanhas ativas. É melhor comprar uma quantidade de números para o cliente? Excelente pergunta, Ricardo. Eu recomendo vocês sempre estarem bastante atenados enquanto a isso, para vocês darem uma segurança maior para quando for fechar com o cliente ter, tipo assim, a resposta já na ponta da língua do que fazer, do que realmente entregar para o cliente, entendeu? Hoje a gente já atendeu mais de 30 nichos diferentes, então a gente tem já certa experiência com números e, assim, podem ficar totalmente tranquilos que essa questão de banimentos, de dúvida do WhatsApp acontece com todo mundo. Ontem mesmo a gente sofreu um banimento de um número, não um ban, mas só uma restrição, que a meta tá mudando um pouco e, assim, a meta realmente tá fechando o cerco para que a gente cada vez mais utilize a API oficial da Meta. Isso aí era algo que a gente já sabia que ia acontecer, né? Então o momento está chegando de cada vez mais estar fechando esse cerco para a gente utilizar a API deles. Só que assim, nem todos os projetos, eu acredito que é necessário de ir para uma API oficial. Nesse caso, quando é campanha, que o Ricardo perguntou assim, de campanhas ativas, aí a gente tem que analisar alguns pontos. O que vale a pena, o que não vale a pena de ir para um oficial e o que é que precisa fazer de fato, que é uma aula também. Tô devendo essa aula para vocês, mas é algo que eu vou trazer um passo a passo ali completo. Tô precisando que a Meta aprove algumas questõezinhas ali para mim também, para que eu possa trazer esse módulo completo. Mas eu quero trazer algo full aqui para vocês sobre API oficial, tá? A gente tá acostumado com essas duas possibilidades, né, que é a API oficial e a API não oficial, que é o que a gente mais tem conhecimento, assim, que das duas plataformas não oficiais, a Evolution API e ao WhatsApp, tá? Mas o ponto é, quando ir para uma API oficial e quando não. Principalmente assim, para testes e a depender do tamanho da empresa, do tamanho que é esses disparos, não vale a pena você ir para uma API oficial. Porque o tempo que você gasta fazer com que tudo isso dê certo, que de fato ative ali o número da oficial, às vezes não vale a pena pelo, enfim, o tamanho do projeto que você fechou. E aí já vai um ponto para vocês. Tudo que for de API oficial sempre cobrem um pouco mais, porque dá muito trabalho, muito mesmo. A não ser que, se você contratar uma ferramenta externa que já tem esse cadastro com a API oficial, aí, tipo, você coloca na mão do cliente ali para ele pagar, beleza, é algo que vai ficar com ele, você só cobra ali as suas automações. Só que tem um ponto também, quando existe esse CRM, que seria essas ferramentas externas, às vezes é um pouco mais complicado de você fazer as automações. Nem sempre você vai ter algo pronto ali, entendeu? É mais fácil o que a gente já entrega, que seria a Evolution API, o WhatsApp, tudo que tem ali dentro do curso, que provavelmente vocês já estão muito acostumados a desenvolver, do que ir para ali. Então, tudo que for de API oficial sempre cobre um pouco mais caro. E eu digo assim, um valor até considerável, pelo menos uns 30, 40% do projeto do que você cobraria, eu já acrescentaria nisso de conectar a API oficial, tá? Então, assim, depende do volume. Vou dar um exemplo assim, de 200 a 500, vamos colocar mais ou menos essa faixa, 200 a 500 números que você precisa fazer esse disparo. Vamos dizer que esse é um ponto assim diário desses disparos. Aí beleza, talvez não necessariamente você não precise ir para a API oficial, você pode usar essa não oficial desde que você tenha uma contingência de números. Tá? E aí, para disparar para esses 500, 400, entre 200 a 500, vamos colocar assim, eu teria pelo menos uns 3 números, tá? Para ter essa contingência, e aí dividiria esse número, essa quantidade de disparos dentro desses números. No curso, a gente tem o fluxo de disparos já conectado com a Evolution, com a WhatsApp, é bem tranquilo também de fazer. E aí eu teria essa contingência. Aí um ponto, se for só, como ele falou, campanha ativa, aí é um ponto também que você tem que levar em consideração. Se é você que vai manter esses números, você mesmo que vai ter essa contingência, aí cobraria por fora 100%, tá? Ou se seria do cliente. Se for do cliente, aí você já tem que deixar ele consciente disso, de tipo, dele ter pelo menos uns 3 números para realizar esses disparos e ter a ciência de que isso aumenta drasticamente a questão de bloqueios da meta. Falo por experiência própria, a gente já ativou aqui para clientes, nem foi culpa nossa, por exemplo, a gente avisou o cliente de tipo, ó, o que aconteceu de fato, né? O cliente abriu uma loja, por exemplo, ele iria abrir na sexta
terça-feira e quarta-feira ele falou assim pra mim, Kelvin, eu preciso fazer uns disparos aqui, porque a gente tá com 4.000 leads, e aí eu preciso disparar porque a inauguração é na sexta. Aí eu falei, sim, tá, você tá ciente que precisa de números, né? Aí ele não tinha, comprou um número naquele dia ali, foi pouquíssimo aquecido, resultado, a meta bloqueou, entendeu? A gente conseguiu disparar cerca de 100 mensagens, 200 mensagens só, em torno de 2-3 dias ali. Só que é algo que eu já tinha falado pra ele, aí ele queria que fosse com DDD local ali e tudo mais, então é algo que você já tem que ter ciente que se for fazer disparos, tem que ter esse aquecimento de chip, tá? De preferência, chip físico, porque se caso der alguma restrição, alguma coisa, ou um ban quase que permanente ali, você ainda consegue recuperar mandando SMS. Se você comprar online, você não tem essa recuperação. Aqui, ó, é algo descartável, assim, de que eu vou disparar e pronto. Beleza, você pode comprar um número online, eu até indico aqui um que é, pelo que eu já pesquisei nesses anos que eu tenho de experiência com disparos, etc. Essa plataforma aqui é a mais em conta, tá? Da última vez que utilizei ali, era cerca de R$8 o número para o WhatsApp. Aí você conecta ali o SMS uma vez, você consegue realizar os disparos, tá? Um outro ponto interessantíssimo, que aí já é uma forma um pouco mais profissional, vamos colocar assim, para você ter uma contingência de números de API não oficial, é você clonar o WhatsApp Business. Sempre que for fazer esses disparos, usar o Business, porque diminui bastante a questão do banimento. Aqui no Android você tem apps, dependendo do Android, por exemplo, o Xiaomi, ele tem lá uma forma de duplicar o WhatsApp Business, então você teria ali 2 WhatsApps, pelo menos, entendeu? E aí tem uns outros aplicativos que não são oficiais assim do Xiaomi que você pode utilizar, porém a chance de banimento também vai aumentando. Deixa eu compartilhar com vocês aqui também um negócio que aí vocês podem brincar bastante com a API não oficial, que é a parte de clonar o WhatsApp Business, porém com sistema iOS. Não sei se vocês já ouviram falar isso, tem uma parada que é o certificado que vocês compram, depois ou vocês podem pesquisar mais para adiantar, ou vocês podem aguardar que eu vou trazer isso aí para vocês. Mas tem uma parada que é o certificado que libera para vocês colocarem no iPhone. Quando você libera esse modo desenvolvedor do iPhone, você consegue clonar infinitos WhatsApp Business. Aí aqui a brincadeira começa com a parte de contingência. Que literalmente é você comprar vários chips físicos aqui e aí ir clonando infinitos. Aí, beleza, você pode disparar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Tem gente que ganha dinheiro só com essa questão de disparos em massa e aquecimento do chip. E aí, dessa forma aqui, ela é mais segura ainda do que do Android. Não sei se vocês já sabiam dessa informação, mas é super interessante. Depois eu vou trazer para vocês também. Então, tipo, vocês têm que ter tudo isso em mente. Qualquer coisa que vai fugindo da política do WhatsApp, vai aumentando a chance de banimento, entendeu? Então por isso que hoje, por exemplo, eu tenho aqui um outro número que eu tô com 3, 4 números aquecendo também, porque a qualquer momento, que nem, por exemplo, nesse cliente que ele foi fazer o disparo, ele comprou um número, eu já tinha isso em mente, avisei pra ele que poderia cair, o que é que aconteceu? Caiu. Aí eu já tinha números aquecidos para que eu pudesse repor ali e fazer os disparos para que ele conseguisse agendar. Aí acabou dando certo porque eu já tava preparado nisso. Então, tipo, isso, cara, foi assim, algo muito importante pra mim, pra o cliente também, porque ele viu que, pô, ele pode contar com a nossa empresa, entendeu? Mas que seja algo que fugiu totalmente do controle ali, do que ele tinha pensado, porque ele não tinha total esse conhecimento que do nível que seria banido, né? Então a gente fez isso, usou um número nosso mesmo e acabou que deu, assim, a gente conseguiu agendar bastante e deu muito certo. E ele agradece a gente até hoje sobre isso. É algo que você vai reforçando uma amizade com o cliente e, cara, só por eu ter feito isso, a gente já fechou muito mais contratos, porque ele, só por conta disso aqui, ele já começou a indicar mais pessoas pra gente. Sempre ter essas importâncias aí de aquecer o chip antes de fazer essas campanhas. O aquecer que eu falo é ter o chip, por exemplo, comprou o chip hoje. Cara, jamais conecte a Evolution API ou WhatsApp, ou que seja até um WhatsApp web. Não conecte. Comprou o chip hoje, deixa lá no celular quietinho, entre 1, 2 grupos no máximo de figurinha pra você ficar recebendo mensagens, e aí deixa o celular ali por 1, 2, 3 dias aquecendo, sem você mandar mensagem nenhuma, só recebendo mensagens. E aí sim, a partir do 4 dia ali, você manda uma mensagem para uma pessoa. Quais os pontos interessantes para
você aquecer chip? São pessoas mais chamando você do que você chamando elas, as pessoas adicionando o seu contato dentro do WhatsApp ali, para que reforce e aqueça mais o chip. E tem uma lista também de empresas que você pode chamar elas, por exemplo, Márcias, sei lá, TIM, claro, essas empresas. Automaticamente, quando você chama ela no WhatsApp, ela salva o seu número. E isso faz com que também mature e aqueça melhor o chip. Eu vou preparar um checklist bem certinho ali das formas que a gente utiliza aqui, o que é que a gente faz para poder aquecer o número e que para consiga fazer esses disparos, pelo menos que um pouco ali de 200 a 300 disparos vocês conseguem com um único chip. E aí, se quiser aumentar essa quantidade com APIs não oficiais, aí precisa realmente ter mais chips, entendeu? Não tem muito o que fugir quando é API não oficial. Antigamente, o WhatsApp, quando não tinha fechado tanto o cerco, beleza, era muito mais fácil de, por exemplo, clonar o WhatsApp aqui. A gente baixava um aplicativo, um emulador de Android aqui dentro do computador, duplicava vários WhatsApp e disparava à vontade. Você conseguia ali com um número muito fácil, disparar 500, 200, e aí fazer essa contingência e dava certo. Só que hoje tá muito diferente. Realmente, vocês provavelmente estão passando por isso, de cliente tá com o número restrito ali, e às vezes não é nem por conta da API em si, é porque o WhatsApp, a Meta mesmo está fazendo essas verificações. É como são verificações por bot, às vezes até sem ter bot, sem ter IA no WhatsApp, ela acaba banida. Então aqui algumas dicas, eu vou preparar esse material, um checklistzinho ali, bem bacana para vocês. E aqui sobre a API oficial, quando deve fazer? Aí nesse caso, eu vou falar para vocês, esse mesmo cliente meu, que a gente começou com a API não oficial. E aí, porque fizemos isso para ser o mais rápido possível, porque tinha que ter um DDD local ali, por conta do tipo de negócio dele, né? Tinha que ser exatamente o DDD local. Então a gente começou com não oficial, então agiliza bastante, porque é literalmente você conectar o QR Code na Evolution API ou na WhatsApp, as automações já estão lá prontas, você já consegue botar ali o agente para funcionar rapidamente. Na API oficial, ela é um pouco mais demorada. Por quê? Primeiro de tudo, se for você que for fazer essa aplicação funcionar aqui, o número do WhatsApp do cliente funcionar para oficial, você tem que criar um app no Facebook Developers aqui, que como falei, eu vou trazer todo esse material para vocês, não se preocupem, mas é algo bem complexo mesmo. Tipo, tem que ir lá no app do Facebook, criar o app, vocês têm que colocar o número tem que ser virgem, nunca ter usado o WhatsApp Business ali. Se caso for usado alguma vez, tem que excluir a conta. Então isso que também muitos clientes não querem, né? De perder um número que às vezes ele usa há anos, eles não querem perder, e aí acaba optando por arriscar na API não oficial. Então tem todos esses pontos para ir para API oficial. Então tem que criar lá um app, aprovar o número, aprovou o número, precisa de templates para disparar as mensagens. Então, por exemplo, nesse cliente nosso, como eles têm uma alta quantidade de leads por dia, chega às vezes de ser, em todas as operações deles, às vezes chega a dar 500 leads por dia. E aí, para uma API não oficial usar, a gente tem que fazer uma contingência muito grande. A gente tentou até certo ponto ali, só que acabou atrasando muito, então é isso que vocês têm que colocar na balança, né? Tanto estava sendo ruim pra gente quanto para o cliente. Acabava atrasando porque os números simplesmente caíam. Era muita gente para a IA chamar, entendeu? E aí a gente foi para API oficial. Então criou o app lá no Facebook Developers, colocou um número virgem, novo de preferência, que nunca utilizou o WhatsApp Business. Se utilizou, tem que apagar. E aí precisa conectar um SMS. Beleza, mandou o SMS, você consegue conectar um número lá. Porém, passa por uma aprovação da meta. Depois dessa aprovação, passa por um segundo ponto, que é o template que você tem que enviar, tá? Esse template é o que, Kelvin? Toda conversa que é iniciada pela empresa, nesse caso que a gente tinha ali era uma clínica, ele tinha os leads ali de um formulário e ele precisava ativar esses leads. A gente não consegue mandar igual manda Evolution API ou WhatsApp. Só clicou ali, criou um textozinho, mandou. Não, com a API oficial você precisa de um template. Esse template é o que? É uma mensagem aprovada pela meta. E aí tem esses custos também. Por exemplo, uma mensagem aprovada, que a maioria delas é nesse estilo, que é a de marketing, ela custa 33 centavos por cada número, entendeu? Por cada disparo ali, cada lead. Então, tipo, tudo isso vocês têm que ter em mente para poder passar o orçamento correto ali para o cliente, entendeu? E aí, enfim, você criou essa mensagem de template, passou ali os gastos, que é 33 centavos, pelo menos dessa de marketing. Você criou essa mensagem de template, pode colocar ali um botãozinho, como foi que a gente criou? Colocou lá o nome da
empresa, etc. Colocou que a pessoa veio do formulário e um botãozinho abaixo assim, quero agendar. Beleza, após ter criado esse template, ainda assim passa por uma aprovação da meta da mensagem em si. A primeira é mais demorada, demora ali cerca de 24 horas para aprovar a primeira. Depois que aprovou a primeira, depois que aprovou o WhatsApp, todas as informações da empresa, beleza, aí as outras é um pouco mais rápido. Esses templates que é gerado é 10 minutos, às vezes 20 minutos, meia hora, mas a primeira sempre é um pouco mais demorada. Então assim, para você ativar do zero mesmo uma API oficial, que aí você vai ter uma segurança muito maior, você vai ter uma velocidade maior, só que você vai ter um custo maior, e aí obviamente vocês vão passar para o cliente, vocês têm pelo menos ali uns 2 ou 3 dias para fazer essa implementação só da API oficial, entendeu? Criando no app Facebook Key Develops do cliente, tá? Vocês precisam criar isso, precisa criar um portfólio empresarial também, e aí por cliente fazendo isso separado é dessa forma. A outra maneira é você se tornar um provedor de tecnologia da Meta. Essa integração se torna um pouco mais fácil, porque é só você clicar lá no botão, colocar o número, adianta bastante o processo, tá? Só que para você se tornar um provedor de tecnologia, você precisa enviar algumas aprovações para a Meta, que é vídeo do seu fluxo funcionando, pode ser um vídeo no N8N, vou montar tudo isso aqui para entregar para vocês de como vocês fazerem, só que feito isso aqui, aí é muito mais rápido, entendeu? Pode ser provedor de tecnologia e tudo fica mais tranquilo, só literalmente o cliente colocar o número novo. E detalhe, sendo o provedor de tecnologia da Meta, libera também uma função do cliente usar o número que ele já utiliza, um número antigo, entendeu? Só que para isso tem que ter as verificações. Aí essas verificações, essas aprovações da Meta da sua empresa, aqui seria você criando a sua empresa e se tornando provedor, ela demora bem mais. Algo em torno ali de 10 dias, pelo menos isso, para ser aprovado. Quando é aprovado de primeira, né? Quando não for aprovado, você tem que ficar reenviando o vídeo, beleza? E é uma outra opção um pouco mais fácil, entre aspas assim, que aí vai ter que, você vai quebrar um pouco de dor de cabeça para incluir isso aqui no seu agente de IA, é você conectar com o CRM, com a API oficial. Vou dar alguns exemplos aqui. A Client Digital é um CRM que você tem, que você consegue conectar a API oficial, tem que investir um pouco mais os clientes, como também estão ali alguns dos CRMs que vocês podem utilizar que tem isso. Aí é só ver as integrações para que ocorra tudo certo. Eu vou disponibilizar para vocês de forma totalmente gratuita, é só clicar no link aqui abaixo, um checklist onde vocês vão ter as melhores práticas para que possam de fato aquecer o chip, maturar o chip ali, para que vocês consigam fazer esses disparos em massas e também ter uma contingência de números com as APIs não oficiais, para que vocês possam tanto entregar para os seus clientes quanto ter esses números reservas. E assim, pessoal, esse mercado de automação de fato é uma evolução contínua, tantas atualizações, tudo muda, a gente precisa se adaptar muito rápido. São pequenas decisões de fato que mudam o jogo, igual eu expliquei para vocês que dentro desse projeto com o nosso cliente, me adaptei ali rápido, tinha um número já ali em stand-by e eu acabei utilizando para ele. Isso reforçou demais uma amizade com esse cliente e também ele já indicou várias pessoas pra gente, só por esse feito grande que a gente fez aqui. Quem domina essa parte com escala desse mercado vai ter um pouco mais de segurança e aí você de fato seja o resolvedor de problemas na vida do seu cliente. Eu sempre falo isso, quem mais resolve problemas é quem mais ganha dinheiro nesse mercado. Se você quer evoluir rápido os seus projetos com suporte ali, entre para nossa comunidade Prime da Criadores de Nova Era, o link também vai estar aqui abaixo na descrição e lá eu respondo dúvidas todos os dias, tanto no WhatsApp quanto no Discord, e também toda semana a gente tem esse encontro ao vivo para que você possa compartilhar a sua tela, entregar aqui os seus projetos para que a gente possa te ajudar. É um método assim que vocês vão acelerar demais os seus resultados, para que vocês obviamente coloquem mais dinheiro no bolso. Como cadastrar produtos e imagens no seu agente de IA usando o N8N.